Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Existem alguns discursos que, por serem óbvios, são muito aceitos pela sociedade, mas esses discursos são muito perigosos, porque, via de regra, não estimulam a reflexão e não apontam procedimentos para que se resolvam problemas que a sociedade enfrenta. Por exemplo, todos nós nos acostumamos a ver em períodos pré-eleitorais os políticos dizendo que apoiam as áreas de educação, ciência e pesquisa, porque, obviamente, essa é uma ideia óbvia com a qual praticamente todos concordam. Mas isso não significa dizer que eles estejam dispostos a, de fato, tomar ações em favor dessas áreas durante a prática legislativa, como o período da quarentena tem mostrado de forma cristalina. Na área acadêmica, um dos discursos mais óbvios é o discurso da internacionalização, porque todos concordam que é bastante interessante que as instituições brasileiras estejam plenamente inseridas no contexto internacional para que fortaleçam a sua capacidade de desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e enriqueçam as atividades que executam. Em particular, no que diz respeito à vida dos pesquisadores, estar exposto a uma nova cultura, a diferentes métodos de trabalho, ter a oportunidade de conversar com pessoas que pensam aspectos diferentes de um determinado problema e oriundas de diferentes lugares do mundo, pode ser muito importante para a formação. É por isso que todos certamente apoiam as atividades de internacionalização. A gente poderia apontar várias atividades importantes que estimulam a internacionalização. O envio de estudantes brasileiros ao exterior, certamente tem sido feito ao longo dos últimos séculos, não há nada novo aqui, porque os filhos das classes abastadas sempre foram enviados para o exterior, em particular a Europa, para estudar, e o Brasil tem mantido essa prática de envio de seus estudantes para o exterior. Dois, a participação em eventos, congressos internacionais para troca de ideias, exposição do trabalho, também tem constituído prática comum no Brasil ao longo das últimas muitas décadas, então também não há nada de muito novo nessa área. Três, estimular a escrita de trabalhos em língua estrangeira. Tem sido muito bom no Brasil, o número de trabalhos publicados por pesquisadores brasileiros tem aumentado de maneira continuada nos últimos anos e muitas universidades hoje permitem que teses sejam escritas na língua inglesa, o que facilita a circulação em tempos de internet. Quatro, realizar projetos com instituições estrangeiras certamente também estimula essa troca, mas aqui de novo não há nada novo exatamente, porque pesquisadores brasileiros executam essas atividades há muitas décadas, portanto, vemos que o fornecimento de pessoas, serviços, ideias para essa colaboração tem constituído prática comum na vida acadêmica brasileira. Mas a internacionalização deveria ser uma via de mão dupla e a gente deveria se questionar por que outras atividades não têm sido executadas de forma tão bem sucedida. Por exemplo, uma quinta atividade deveria ser a atração de estudantes estrangeiros e vemos cada vez menos estrangeiros circulando nos ambientes acadêmicos no Brasil. Uma atividade sexta poderia ser também a atração de docentes e pesquisadores estrangeiros para trabalharem no Brasil. E quando caminhamos pelos corredores de institutos de pesquisa e universidades no Brasil, praticamente não ouvimos línguas estrangeiras, não vemos pessoas de outros lugares do mundo e nós não temos sido competentes para atrair pessoas que venham trabalhar no país e desenvolver aqui os seus trabalhos e deixar aqui, espalhar aqui o seu conhecimento e a sua cultura. Da mesma forma, uma atividade 7, que é a realização de projetos por empresas com centro no Brasil, é rara, até porque a maior parte das empresas que atua no Brasil, as grandes empresas, ela é constituída por empresas estrangeiras que mantêm atividades de pesquisa no exterior e que praticamente não desenvolvem nenhuma atividade de P&D no país.
Uma outra atividade, 8, seria nós exercermos o protagonismo das colaborações e nós sermos capazes de atrair os colaboradores para desenvolver trabalhos em torno de temas que interessam ao Brasil, para que de fato a gente possa estimular e desenvolver na plenitude soluções de problemas que afligem a sociedade brasileira. E essa atividade também tem sido executada com pouca eficiência, já que a maior parte dos projetos de colaboração gravita em torno de temas que interessam à comunidade internacional e não exatamente à sociedade brasileira. Portanto, como a gente vê aqui, o discurso da internacionalização no Brasil é óbvio, mas há dificuldades muito grandes para que se transforme esse discurso, numa atividade, ao invés de ser mão única, numa atividade de mão dupla. E aqui é importante, no entanto, que a gente levante alguns questionamentos de por que temos enfrentado tantas dificuldades para instituir essa via de mão dupla no discurso da internacionalização. E eu proponho aqui 5 perguntas para que você reflita sobre elas. Pergunta número 1. Como é possível que alguém tenha interesse de vir trabalhar em uma instituição em que falta papel higiênico nos banheiros e que, durante uma caminhada pelo corredor, se perceba que parte da instituição está caindo na sua cabeça? Pergunta número 2. Como é possível atrair um pesquisador estrangeiro para trabalhar em um país em que a proposta orçamentária propõe que se gaste mais dinheiro nos quartéis do que na área de educação? Pergunta número 3. Como é possível atrair um pesquisador estrangeiro antenado com a modernidade, com o tema da sustentabilidade, em um país que se apresenta como pária internacional na destruição do seu patrimônio ambiental? Pergunta número 4. Como é possível atrair estrangeiros para um país que mantém uma guerra violenta entre bandidos e milícia nas ruas, como a que vimos ontem no Rio de Janeiro? Pergunta número 5. Como é possível atrair estrangeiros para trabalhar no Brasil e transformar o Brasil em protagonista quando as bolsas de estudo estão congeladas há 7 anos? A ideia é atrair os estudantes estrangeiros ricos para trabalhar aqui no Brasil? São perguntas que eu deixo aqui no vídeo para que você se faça e pense nas questões estruturais que transformam o discurso da obviedade da internacionalização, na verdade, em grande desafio a ser enfrentado pela comunidade acadêmica brasileira e por gestores realmente sérios que estejam interessados em promover o desenvolvimento da ciência e da pesquisa no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.